Com a chegada de 2026, práticas espirituais voltam a ganhar visibilidade junto a rituais tradicionais de Ano Novo. Além das superstições populares, cresce a busca por leituras simbólicas, como forma de reflexão sobre o futuro coletivo. Nesse contexto, ouvimos uma taróloga que compartilhou interpretações do tarô sobre temas centrais da vida pública e social, de Barretos e do Brasil ao longo do ano. Ana, de uma forma geral, que energias o tarô aponta para a condução da prefeitura e para a relação entre o prefeito e a população ao longo do novo ano? Vamos lá, vamos sentir essa energia agora. Esse ano vem bem marcado com uma estrutura e a interferência de mulheres. Então, de repente, né, a gente tem um olhar um pouco mais curioso, né, e também sobre lideranças femininas. Aqui a gente está falando de um novo olhar, né, então às vezes a gente pode estar falando de pessoas que podem despontar na política, né, e ter uma ascensão dentro daquilo que a gente entende como regional e abrindo, expandindo um pouco mais para o estadual e também para o nacional, né? Então, a gente entende como energias para Barretos para esse ano, algumas contradições que podem vir à tona, né? Algumas situações que não estão tão esclarecidas assim e houver algum rompimento e principalmente a gente está falando aqui de um órgão específico, tá? Às vezes a gente pode ver uma desestruturação, até mesmo um rompimento de verba, um rompimento aí de um dinheiro que costuma chegar para esse lugar e não chegar mais. Então, aqui a gente exige tanto um olhar de cuidado para o prefeito com a figura feminina, que pode tanto causar um pouco de apreensão, como também uma mulher que pode causar uma imagem muito positiva para a nossa cidade. Aqui a gente está destacando também, logo de cara, né, uma nova estruturação e uma forma de enxergar e de se comunicar em Barretos mais assertiva. Então, dando lado mais para o lado da comunicação e de alinhar pensamentos divergentes, a gente consegue aí, de repente, fazer uma estruturação, uma melhora, uma expansão muito melhor para a nossa cidade. O que as cartas revelam sobre os desafios, os caminhos da saúde pública no município ao longo do próximo ano? Aliás, deste ano. 2026, saúde pública. Isso. Vem. Assunto importante, né? A população sempre quer o melhor, né? Nós queremos. Está bom, né? Mas a gente sempre quer melhorar. Algum tipo de precariedade que vem do passado, né? Alguma situação que não foi resolvida, a gente pode entender esses 5 de ouros como dívidas, né? Então, alguma coisa que não foi muito bem estruturado antes, a gente vai começar a entender agora. Barretos precisa, no momento, né, de algum tipo de liderança, algum tipo de olhar, né, que a gente entende como assistencial. O 6 de ouro dá bastante essa sensação de troca. Então, eu preciso ouvir o público, eu preciso entender as necessidades de uma forma muito plural, de uma forma muito profunda, né? Porque senão eu não vou conseguir ir adiante. Mostra uma mulher interferindo positivamente na saúde pública como um braço de ferro, ou até mesmo trazendo um cunho jurídico importante e até mesmo esclarecendo muitas coisas na área da saúde. Em termos simbólicos, como que o tarô enxerga o cenário da economia local e o dia a dia financeiro da população? Bem,
A gente entende, né, pela espiritualidade, existem cartas muito pontuais no barretense, né, da nossa população em geral, com uma ideia coletiva de saudosismo. Essa ideia coletiva de saudosismo atravanca um pouco as oportunidades e grandes mudanças. Aqui, se você observar, existem ideias de uma pessoa mais jovem, de repente de uma pessoa mais jovem que vem aí apadrinhado por alguém mais antigo. Então, a gente está entendendo sobre esse cenário, né? Como que o tarô, como que a espiritualidade vê a nossa sociedade? Como uma sociedade barretense com um pouco de dificuldade, um desafio muito grande de mudança. E essa desestruturação na mudança vem realmente por conta de um medo instalado, né? Quando a gente instaura algum tipo de dificuldade, então eu consigo entender que, bom, se não tiver essa estrutura, se não tiver esse pensamento, nós vamos correr um risco. E o grande entendimento que o tarô dá e ele tem é que uma situação de melhora ou de progresso para a população, às vezes ela vai ver como risco. O que nós não queremos é a ditadura do medo ou, de repente, qualquer tipo de barganha social que possa causar algum impacto social negativo. Então, para ter muitas mudanças, a gente está vendo muitas mudanças de figura, né? E a gente está falando de uma estruturação base, como, por exemplo, como eu ganho dinheiro em Barretos? É sempre da mesma maneira? Se eu mudar essa estrutura, vai ser algo muito problemático para a minha vida? O cidadão em geral, o cidadão em comum, que ainda não despertou, infelizmente, ele vai ter esse grande desafio, né? Ele vai entender que se tal pessoa não der uma grande oportunidade, ele vai ter grandes dificuldades. Então, é um saudosismo. Que leitura o tarô faz sobre o papel da cultura, dos grandes eventos e da Festa do Peão para 2026? A cultura na nossa cidade desponta com uma necessidade de novas lideranças. A gente está entendendo a cultura como um todo, como uma fatia importante, porque a nossa juventude e tudo que houve e que está por vir, existe ainda um olhar de mudança, mas não existe ainda uma oportunidade. Então, aqui está falando sobre não sacrificar algo que já existe, mas expandir. É necessário um olhar de expansão. Mostra na Festa do Peão desse ano, né, que é muito popular, que nós temos muito orgulho, né, desse grande evento na nossa cidade, que foi por causa desse evento que nós nos tornamos uma referência. Aqui mostra mudanças e, mais uma vez, despontando aí uma mulher trazendo muito sucesso, né? E muito retorno financeiro específico. Quando a gente fala de retorno financeiro específico, a gente não está falando para a grande população, né? A gente está falando para uma fatia. Aqui, essa estruturação dessa mulher, ela traz um punho de ferro também, um olhar um pouco mais generoso, de repente algum artista que vai vir e vai trazer um olhar mais generoso para Barretos e fazer um grande reconhecimento de uma pessoa que faz essa Festa do Peão. Então a gente pode estar falando de uma figura jovem, a gente pode estar falando de uma nova liderança na Festa do Peão, que vai trazer algumas mudanças, mas vai ser muito bem acolhido artisticamente. O que as cartas indicam sobre o momento do esporte local, também em especial ao Barretos Esporte Clube? A gente está falando aqui do Beck, né? Do nosso querido Beck. Futebol barretense fala de um casamento importante sobre muitas responsabilidades. Então, essa responsabilidade pode, de repente, trazer vitórias. A gente está falando de compromisso e muito engajamento. E a gente está falando também aqui, de repente, esse cavaleiro de paus
pode ser a energia de um jogador que tem uma grande liderança. Então, ele pode trazer tanto um protagonismo, chamar para ser um protagonismo, como também trazer vitórias, tá? Aqui, quando a gente fala sobre a parte administrativa, tomar um pouco de cuidado, né, um pouco de dedo com questões pessoais. Quando a gente fala de questões pessoais, para não interferir no bom andamento, no bom funcionamento, né, nesse casamento que existe, né? No Barretos, em geral, no esporte, fala sobre um olhar um pouco mais carinhoso, né, para que a expansão aconteça, porque fala sobre ser um ano muito promissor no esporte, no sentido de visibilidade e também de bons investimentos para viagens. Perfeito. Qual que é a leitura do tarô sobre o clima político e as energias que devem marcar as próximas eleições? Não só no nacional, porque o nacional e o estadual também influenciam na cidade. Claro. A espiritualidade aponta, né, com uma vitória, né, com uma permanência. Então, existe uma possível permanência daquilo que a gente já entende por poder no cenário atual. A gente fala sobre uma estrutura, um processo que vem acontecendo, né? São cartas que falam sobre uma persuasão, sobre uma área política muito feroz, muito até mesmo difícil de lidar, mas a gente está falando de um clima que não é tão rasgado, tão difícil, tão belicoso, é um clima um pouco mais ameno, tá? Em São Paulo, as coisas, de repente, não são tão amigáveis assim. A gente está falando de uma desestruturação, né? Até mesmo a gente está falando sobre desestruturação física. Então, situações que podem abalar politicamente e também no cenário meteorológico. Então, alguma coisa que possa acontecer, tipo alguma catástrofe, alguma coisa que pode ser muito impactante e pode trazer aí um olhar para São Paulo, um olhar para o estadual, até mesmo internacional. Em Barretos, a necessidade realmente é uma estruturação um pouco mais responsável. A gente está falando sobre um lucro que às vezes não vai ser muito positivo para uma classe. Então, de repente, quem está muito engajado, essa figura pode estar falando sobre um secretário ou sobre uma área. Então, alguma área de Barretos pode ter um certo destaque, porque deu uma baixa muito grande por causa do ego muito inflado de alguém. Então, tomar um pouquinho de cuidado, ter um olhar realmente para a população, um olhar mais promissor, mais cuidadoso, para que apareça mais o trabalho, né, do que a persona, do que a própria pessoa. Maravilha. Temos aqui duas perguntas só para finalizar, tá? De um modo amplo, o que o tarô sinaliza sobre os rumos da economia brasileira e os reflexos na vida do cidadão comum? Esse ano, na economia como geral, né, para todos os brasileiros em si, vai ter uma energia muito forte de sair da estagnação. Então, as pessoas vão se sentir mais à vontade para ir atrás, para correr atrás daquilo que elas gostam, daquilo que elas verdadeiramente querem, e isso vai propiciar muitas viagens. Ana, dentro de uma estruturação socioeconômica, né, uma visão nível Brasil, a gente entende ainda bastante estagnação, existe uma falta realmente de distribuição séria, né, comprometida de renda, e a gente está falando sobre percalços antigos. Então, a gente está reclamando das mesmas coisas porque estão acontecendo as mesmas coisas? Sim. A gente está falando de um estacionar. E também de certa cortina de fumaça. A gente, infelizmente, o tarô vê uma energia de um cenário aí como um empresário ou até mesmo alguém, né, da área privada tomando conta de algo que não deveria.
Para o público em geral, qual é a principal mensagem que o tarô traz para este novo ciclo, ou seja, para 2026, considerando os desafios coletivos, as escolhas individuais, as expectativas para o ano que se inicia? Exato. Deixa eu escolher bem as palavras para não assustar ninguém, né? O ano de 2026, em geral, fala sobre aquele que se sobrecarregou e precisa finalizar alguns ciclos. Então, de repente, se eu não quero me responsabilizar por algo, não vai ser bem esse o caminho. Então, a gente entende pela espiritualidade que essa colheita ela vai ser inevitável. Então, o que a grande população, né, o que a espiritualidade quer que essa população entenda? Que apesar dos pesares, né, apesar de a gente estar vivendo ainda momentos caóticos e estar por viver situações caóticas, infelizmente, que são estruturais, que vão para além da vontade pessoal, a gente tem que entender que é um ano em que a mulher ela vai ter um pulso mais firme. Então a gente está vendo esse protagonismo feminino de alguma maneira e a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso e muito feliz, porque as estruturações vão vir através desse olhar feminino, desse empoderamento feminino. São notícias que vão vir, às vezes, muito abruptamente, vão ser notícias bem difíceis esse ano, às vezes até da gente falar, poxa, de onde veio esse tiro, né? O que está acontecendo? Mas tudo que a gente vai implantar como novo, tudo que a gente vai iniciar, a gente precisa fechar um ciclo. E quando a gente fecha um ciclo, é muito importante entender que aquilo que a gente não resolveu precisa ser resolvido. É um ano bem quente, é um ano bem perigoso, que a gente tem que tomar muito cuidado com a parte elétrica e com o fogo. Tomar muito cuidado também com situações relacionadas à vida amorosa e também a afogamentos.